E aí, tudo bem? Esse exercício aí, da IPCAR de 2000, é um ótimo exemplo de como trabalhar uma questão de regra de 3 composta. Vamos dar uma olhada? Olha só. Ele diz que se 16 homens gastam 10 dias montando 32 máquinas, o número de dias que 20 homens necessitarão para montar 60 máquinas e ao invés de pedir um número de dias exatamente, ele pergunta se esse número é par, ímpar, primo ou não inteiro. Mas de qualquer jeito, a gente vai ter que calcular o número de dias. Primeira coisa que a gente faz aí é marcar as grandezas. Ó. Então, 16 homens gastam 10 dias montando 32 máquinas. Isso é a situação atual. Eu quero saber o número de dias, então esse é o meu X, aqui, o número de dias que 20 homens necessitarão para montar 60 máquinas. Então eu tenho 3 grandezas, número de dias, homens e máquinas. E aí eu vou começar a organizar e vou começar pela grandeza sobre a qual ele faz a pergunta, ou seja, onde vai ficar incógnita, que é o número de dias. Tenho dias, depois eu tenho o número de homens e o número de máquinas. Aí tanto faz, eu posso trocar máquinas e homens, não importa. Mas eu começo ali pelo número de dias, porque fica mais fácil de raciocinar. Olha só, na primeira informação, na situação atual, ele diz que precisa de 10 dias com 16 homens para construir 32 máquinas. E ele pergunta quantos dias ele vai precisar para que 20 homens construam 60 máquinas. Agora, a gente precisa estabelecer as relações dessas grandezas, homens e máquinas, com a grandeza que tem a incógnita, para saber se são relações diretas ou inversas. Só que a gente tem que fazer isso de uma maneira específica. É uma a uma, mantendo a outra constante. Olha só, suponha que eu aumente o número de dias. O que vai acontecer com o número de homens? Mantendo o número de máquinas constantes. Ou seja, eu tenho lá um determinado número de máquinas para produzir, eu mantenho ela constante e aumento o número de dias. Tenho mais tempo para produzir aquele mesmo número de máquinas. Então eu preciso de mais ou menos homens? Eu preciso de menos homens. Se eu tenho mais dias para produzir o mesmo número de máquinas, eu precisaria de menos homens para dar conta do serviço. Agora, em relação às máquinas, se eu aumento o número de dias para produzir as máquinas, mantendo o número de homens constantes, eu consigo produzir mais máquinas ou menos máquinas. Nesse caso, eu consigo produzir mais máquinas. Né? Eu tenho o mesmo número de homens, mas eu tenho mais dias. Então, eu vou conseguir produzir mais máquinas. A relação aqui é direta. E aí, estabelecido isso, é só montar a proporção. 10 está para x, assim como. Agora, o número de homens é inversamente proporcional. Então, eu tenho que inverter. 20 está para 16, assim como o número de máquinas é diretamente proporcional, eu mantenho do jeito que está ali. Ó, 32 está para 60. E agora, para fazer um produto, tem a regrinha. Ó. Eu faço o primeiro produto aqui cruzado e o segundo paralelo. E aí é só seguir aí o indicativo. Ó. X vezes 20 vezes 32 tem que ser igual a 10 vezes 16 vezes 60. Então, o x vai ser igual a 10 vezes 16 vezes 60 sobre 20 vezes 32. Agora vamos simplificar, né? Corto o 0 aqui com 0, corto o 2 com 16, fica 8, corto o 8 com 32, em cima fica 1, embaixo fica 4. Agora o 4 com 60, embaixo fica 1, em cima fica 15. Então isso implica que x é igual a 15 dias. Beleza? É isso aí. E vai ser sempre assim. Então eu começo com a grandeza que tem incógnita, coloco as outras grandezas, procuro a relação entre a grandeza que tem incógnita e as outras para saber se é uma relação direta ou inversa. E para isso eu tenho que manter as outras grandezas constantes. Depois que eu estabeleço a relação da grandeza que tem x com todas as outras, para saber se são diretas ou inversas, aí eu faço o produto dessa forma aí. Primeiro produto cruzado e os demais em paralelo. É isso aí. Espero que tenha te ajudado a entender melhor esse assunto. Se você gostou, deixe um like, inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos, principalmente, que me ajuda bastante. Se você for com alguma dúvida, não esquenta não, manda para mim. Coloca aí nos comentários, vamos tentar tirar essa dúvida. No mais, eu te vejo aí na sequência de vídeos aqui no canal ou lá no Instagram, @profandreleite, os dois. Até mais.